Olá, meus amigos, e vamos aqui continuar com o nosso estudo, né, sobre o atendimento fraterno. A gente já sabe que esse é, é a porta de entrada, né, na casa, para aqueles que vêm em busca de socorro, e é um cartão de visita, vamos colocar assim, né, porque a partir dali que a pessoa vai ter uma boa impressão, vai se sentir acolhido e provavelmente volta e começa, então, pode ser um trabalhador, um futuro trabalhador da casa, né, naquele momento como um atendido, mas no futuro pode passar a ser um atendente, um trabalhador aí assíduo, participante, ativo e participante. Então, continuando com as recomendações, né, não doutrinar espíritos durante o atendimento, né, é muito importante. Se houver o atendimento e a pessoa vier a sentir ali, orar e conversar e orientar de alguma forma para que não haja doutrinação, porque ali não é o caso, né? Então, durante o atendimento, pode acontecer em incorporações, né? Pode ocorrer, sim, através dos próprios atendidos em situação de descontrole emocional, uma obsessão instalada ou uma mediunidade que esteja querendo se expressar, né? Algum médium e não está cuidando, então há uma mediunidade que quer se manifestar, né? Então, a postura correta do atendente fraterno é chamar à lucidez o atendido, né, médium no caso, para que o espírito se afaste. Pode ser necessário uma breve exortação austera ao espírito com esse propósito, seguida em casos remitentes de passes dispersivos. Né? Na série que a gente fez sobre o passe, que o dispersivo é um passe de limpeza, né? Que ele limpa aquelas energias malsãs, né? Aglutinadas no campo áurico ali da pessoa. Então, são consideradas energias dispersivas, um passe dispersivo. Então, não se trata de descartar aí uma presença indesejável, né, ou indesejada, mas assegurar a harmonia de ambos, o espírito e o atendido médium, bem como do ambiente. Então, conversar, chamar à razão o médium, no caso, o atendido, né, aplicar o passe, por isso, os atendentes, né, de um atendimento fraterno, eles devem, é uma obrigação ter o conhecimento da doutrina, claro, e terem feito curso, né, um curso básico sobre passes. Como aplicar, se é um passe revigorante, se é um passe de limpeza, né, o dispersivo, um passe de harmonização para os chakras, enfim. Então, é imprescindível que os participantes todos tenham feito o cursinho, ainda que básico, sobre passes. Que é uma outra coisa muito importante, não utilizar também de informações do atendimento para orientar doutrinadores, nem informações destes para orientar o atendimento. Então, a experiência do atendimento fraterno é de uso pessoal para o atendente. Então, por exemplo, a pessoa vem, senta para ser atendido e rapidamente ela começa a falar, né, o motivo pela qual ela está ali, e ela cita algum caso, alguma experiência acontecida com ela, e imediatamente o atendente, né, ele vai levar informações dele, de experiências dele, para o atendido. E ali, a experiência do atendimento fraterno é de uso pessoal para o atendente. Ele vai apenas ouvir aquilo ali, ele não vai expor a sua para o atendido, né? Então, e também qualquer julgamento que ele faça não passa de um julgamento, de uma presunção.
como passar para outrem esse material informativo que em si mesmo é apenas uma verdade parcial, relativa, sabendo-se que ele sofrerá outras tantas adaptações ao serem transferidas para terceiros, deformando-se mais ainda. Então, médiuns e doutrinadores que atuam nas reuniões mediúnicas precisam exercer as suas funções em absoluta liberdade, sem peias, livres de sugestões alheias, a fim de assumirem a responsabilidade do que fazem, imunes de quaisquer sugestões que os induzam ao erro. Então, é importante que o médium doutrinador, né, seja muito responsável neste momento, né, no momento do trabalho. Outra coisa, não utilizar de informações do atendimento para orientar doutrinadores, né, informações destes para orientar o atendimento. Então, o que é isso? A discussão desse assunto vem a propósito de práticas dessa ordem que se vem vulgarizando e fazendo escolas, né, no movimento espírita. Quando é o próprio atendente fraterno que, em sendo médium ou doutrinador, percebe nas reuniões mediúnicas presenças espirituais ligadas à pessoa que ele atendia, o caso é diferente. Então, as identificações nessas oportunidades, que são muito comuns, se constituem ajudas, informações adicionais valiosas para nortear o seu trabalho. Então, muitas vezes, o atendido, entidades que porventura queiram se manifestar ou estejam acompanhando o atendido, elas podem, né, se manifestar no trabalho depois, na reunião, né, de acordo com esse encaminhamento, não naquele momento do atendimento. Uma outra coisa muito importante também, não encaminhar ou indicar pessoas para reuniões mediúnicas. E a gente sabe que por demais conhecida a recomendação de que a reunião mediúnica, nós já falamos, não é um gabinete de terapia para os encarnados, né, diretamente, mas para os desencarnados, né? As reuniões mediúnicas é para atender desencarnados, é um trabalho espiritual. Então, do atendimento fraterno para a reunião mediúnica, nenhuma pessoa deve ser encaminhada sob pretexto algum, nem para receber ajuda momentânea, tampouco para aferir se a pessoa é médium e muito menos para ser um dos seus membros, o que requer uma preparação bem cuidada, estudos e integração na casa espírita. Então, é um hábito muito comum nas casas, a pessoa chega, não está legal, né? Está sentindo algum desconforto, conversa com um ou outro ali que estão à frente, né, daquele atendimento, ou até de primeira vez, sem até ter passado mesmo por esse atendimento fraterno. O que é errado, ela deve ser encaminhada ao atendimento fraterno, primeiramente. Então, nunca encaminhar a pessoa para uma reunião mediúnica, já direto. A pessoa tem que ir para um curso, para um estudo, para palestras, para tratamento, né? Existem os grupos competentes e pertinentes na casa, dependendo daquela necessidade que o atendente, né, o grupo de atendentes vão identificar naquela pessoa. Então, jamais encaminhá-lo para essas reuniões assim que podem agravar, pode desequilibrar mais a pessoa, pode desestabilizar aquela reunião, porque não se sabe o que realmente está acontecendo ali. Então, existem outros caminhos iniciais antes da pessoa ser encaminhada para uma reunião mediúnica. Também jamais dizer ao atendente, você é médium. Nós sabemos que todos nós, seres humanos, somos médiums, porque somos seres que
perambulamos, né, vamos colocar assim, nos dois planos da vida. Então, porque somos espíritos, numa experiência material, na terceira dimensão. Então, ao dormirmos, né, nós deixamos o nosso corpo em repouso e vamos em espírito, né, para o mundo astral. Então, a gente leva informações daqui para lá, traz informações de lá para cá. Somos medianeiros, somos médiuns. Todos nós somos, né? Com mais habilidades, menos habilidades, com consciência, com conhecimento ou não. E aí vai variar essa escala aí de trabalhador, né? Ou não trabalhador, né? Aquele que recusa, aquele que não aceita. Então a gente vê que tem um desdobramento enorme, um leque aberto aí, né? Para quando se fala em médium. Então, não raro a gente vê pessoas que chegam para o atendimento fraterno com sintomas presumíveis de mediunidade em afloramento. Então, é muito comum, inclusive, que os entendidos, em se acercando deles, afirmam: você é médium. Então, o atendimento fraterno ele tem que ter, por filosofia, ajudar o ser, aquela pessoa, a se descobrir. Assim sendo, todo o trabalho vai se desenvolver no sentido de orientar essa pessoa para o estudo da doutrina espírita e de si mesmo, de tal maneira que cada um, em se percebendo, diga: tudo indica que eu sou médium. Então, vou criar, inclusive, as condições para experimentar, como recomendava o codificador, condição única para se ter certeza do fato. Então, primeiro, a pessoa tem que estudar um pouco, né, ir para palestras, ela tem que se ambientar, familiarizar com aquela questão que, porventura, já esteja acontecendo nela. Uma outra coisa importantíssima, né, nunca atender, no atendimento fraterno, nunca atender incorporado ou em transe mediúnico. Né, o atendimento fraterno ele é um trabalho do homem para o homem. A mediunidade nesse serviço se expressará, então, sob o aspecto da inspiração, né? Capacidade de intuir, mas nunca por meio do transe mediúnico, mesmo porque esse é um trabalho de equipe, não se admitindo de uns, né, que uns atendam ostensivamente mediunizados e outros não. Então, existem os grupos de trabalho na casa, que são das desobsessões, que a gente até já falou, já fizemos uma série de vídeos, que a desobsessão ela deve ser privativa, jamais com os atendidos, né? Sempre só o grupo trabalhador, ainda que existam vários grupos naquele mesmo dia, porque é um dia dedicado única e exclusivamente a cada trabalho tem um dia. Podem ter vários grupos trabalhando no mesmo sentido, né? Equanimemente, harmoniosamente, cada um com seus grupos, mas tudo no mesmo dia. Podem, se for um irmão, um obsessor, então atendê-lo desta forma, não com a sua presença. E a mediunidade, para a pessoa que não tem conhecimento nenhum, se essa mediunidade ela vem, né, a gente sabe que é incontrolável, ela vem e vai manifestar, sem conhecimento, sem uma orientação, sem o estudo, isso fica, o animismo vai falar mais alto, vai gritar muito alto, porque a pessoa não tem controle, não tem conhecimento, às vezes não sabe nem o que está acontecendo exatamente com ela. Então, o estudo é o caminho que traz luz na ignorância, que clareia a jornada de forma eficiente para tornar o resultado efetivo, eficiente. Então, encaminhar para palestras, para estudos, né? Por exemplo, nós estamos fazendo uma série de vídeos com vários temas, estão ficando aí
no canal, né, da casa, e para acesso de quem quiser acompanhar a série de cada tema. É claro que a gente não está abrindo demais o tema, porque são temas assim que demorariam muito tempo se fôssemos, né, passar um estudo presencial. Nós teríamos mais tempo, teríamos um contato mais direto com as pessoas que estariam estudando e querendo aprender, né, para resolver questões, perguntas, dúvidas, dentro da nossa capacidade e conhecimento também. A gente não sabe tudo, nós também somos todos aprendizes, estamos numa mesma jornada, né, de crescimento, de evolução, mas o presencial, ele torna esse encontro de perguntas e dúvidas, né, e resoluções um pouco mais fácil. Mas também lembrando aqui que todos esses vídeos ficam no canal, a pessoa se inscreve e pode deixar ali a sua opinião, né, a sua pergunta, e a gente, dentro da possibilidade, a gente pode estar respondendo, né, de acordo, como eu disse, daquilo que a gente já sabe, né, até aqui. E então, uma coisa muito importante que eu estava dizendo aqui, não estimular, né, o assistido em atitudes de queixas, né? Muito menos perguntar se a pessoa frequentou outras casas, quais casas, por onde que ela passou. É uma medida antiética, né? Que a pessoa às vezes não quer e às vezes acaba falando. É importante deixar o atendido livre, né? De modo que o atendente possa orientá-lo com espontaneidade, e ele também se sinta livre e tranquilo e seguro de não estar sendo estimulado, né? E porque o conceito desairoso a respeito de outras instituições, que a pessoa possa ter dito que foi, que frequentou, que passou e tal, pode estimular algum comentário desagradável e não é bom, né? Cada casa tem o seu sistema, cada casa tem as suas normas, suas regras, agem desta ou daquela forma. Então, não cabe aqui julgar, né? Expressar aí opiniões pessoais a respeito desta ou daquela casa. Então, não importa, não interessa saber onde o irmãozinho passou. Interessa que ele está ali à sua frente e precisa, então, de amparo e de assistência. E a gente lembra, né, que Jesus disse: "Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 20 e a 30. E então, essa é a função do atendente. É por isso que nós dissemos lá no início, é preciso que esses atendentes, o candidato ao atendimento fraterno, ele tenha essa habilidade. Ele saiba que tem essa habilidade. Nem todos. Isso não é falta de caridade, né? Porque cada um vai ter a habilidade para estar em algum setor da casa, né? O importante é que estarmos sendo úteis, estarmos trabalhando em prol dos nossos irmãos e principalmente em prol de cada um, porque tudo que eu faço, na verdade, primeiramente é para mim, né? Então, que eu possa fazer coisas melhores para ter resultados melhores também na minha vida. Então, é importante que o coordenador do grupo, né, que podem ter vários grupos de trabalho, mas tem que ter um coordenador que reúna, às vezes até mensalmente, com esses irmãos dos grupos de trabalho, para ver qual é o andamento, como as coisas estão ocorrendo, né, quais são as dúvidas, algum caso mais difícil, mais complicado, né, trazer ao grupo com toda a ética, com todo o respeito, com toda
o silêncio, né, a privatividade daquela pessoa. E a gente encerra mais um vídeo aqui, né? Voltamos em algum momento rápido para continuarmos com as nossas, com as recomendações, lembrando que nós tiramos essa parte toda de pesquisas e também do livro, né, do Divaldo Franco, com a psicografia de Manuel Filomeno de Miranda, que é o Atendimento Fraterno.